A libido, a energia sexual, que é a libido, ela também diz respeito à sua vida, à sua vida. Cássia, não entendi nada. Vou te explicar com bonequinhos, para ficar bem fácil de você entender. Vou pegar meus bonequinhos aqui. Peraí, que eu vou me apertar aqui para pegar. Ó, vou pegar bonequinhos para te mostrar o que que é a energia da libido e a energia da vida. Nós, no início da vida, viemos. Qual é a energia que fez com que nós viéssemos à vida? A energia sexual. E por incrível que pareça, que é a energia da libido, né, que é o magnetismo, que é o que conecta os casais, por incrível que pareça, esta energia é extremamente reprimida, deturpada, distorcida na nossa vida. Então, o que fez a sua mãe e o seu pai se aproximarem, se conectarem, se atraírem, foi a energia sexual. A partir do momento em que eles tiveram uma relação específica, veio você, um terceiro elemento. Então, o princípio da sua vida, da minha vida, da nossa vida, foi por meio dessa energia. Em outras palavras, o que que eu estou dizendo aqui para você? Que quando eu estou falando de energia sexual, eu não estou falando só de relacionamento, só de sexo e sexualidade. Eu estou falando de energia de vida. Conexão com a vida. Inclusive, gente, a gente tende a achar, né, que é só em relação ao ato sexual, mas não é. A gente tem libido, a gente sente desejo, a gente sente vontade de intimidade quando? Quando nós estamos conectadas com a vida. Quando nós estamos conectadas com essa energia de vida. As feridas emocionais, os traumas que você teve, as decepções que você teve. Isso inclui ex-parceiros, energias de ex-parceiros que podem ainda estar atuando, bloqueando o seu campo, o seu fluxo energético. Não sei se você sabe, mas a gente fica comprometida de forma inconsciente com ex-parceiros. E isso não permite que a libido, que a energia de vida circule em nós. Então você até vai para um outro relacionamento, mas o que que acontece? Você não consegue se relacionar. E aí tudo isso precisa ser limpo e liberado. Por isso que para resolver a falta de libido, eu tenho que levar em consideração que essa energia de vida não está fluindo normalmente através do meu ventre e do meu corpo. Ok? Não está fluindo. O que pode ser que bloqueou essa energia em mim? Vamos entender. Trouxe várias possibilidades, várias hipóteses para você chegar mais perto do que está te bloqueando a libido aí. Vamos entender juntas? Então, vamos lá. Primeiro bloqueio que pode ter sido em relação à sua libido, em relação à sua energia sexual, um dos primeiros, né, é a forma como o que você aprendeu sobre sexualidade, sobre se relacionar. Se você é uma mulher, né, se você foi criada num contexto como mulher, você deve saber, né, que a maioria de nós não tem ensinamentos a respeito da energia sexual e da sexualidade. O que que diziam lá na sua casa, nos círculos onde você andava, onde você fazia parte, sobre a sexualidade e a energia sexual? Se vocês tiveram uma criação parecida com a minha, tá? E eu acho importante vocês trazerem aqui a experiência de vocês, não absolutamente nada era falado. Resumo da ópera, nada era falado. E aí, o que que acontecia? Era um silêncio, era uma vergonha, era um constrangimento, era uma coisa estranha, era uma coisa de você se retrair, uma coisa de você ficar se virando sozinha a respeito desse processo todo. Muitas vezes, as mulheres, durante a primeira menstruação, quando elas começam a vida cíclica, o que que acontece?
começa-se a vigiar a vida sexual dessa menina. Não vai me engravidar, não me apareça grávida em casa, não me apareça nessa casa com um bebê, dentre outras coisas. E aí se vincula muitas vezes, olha só, se vincula muitas vezes a vida sexual da mulher à gravidez. E muitas mulheres, por medo de engravidar, acabam desenvolvendo pânico de se relacionar, pânico de se envolver. Mas ao mesmo tempo, ninguém explica, ninguém diz pra você que, primeiro, você não tem como engravidar todo mês. Você sabia disso? Você tem um ciclo, você tem um período ali que você tem grandes possibilidades, mas nos outros períodos não tem. E aí, se você tem conhecimento, se você tem consciência do seu corpo, da sua ciclicidade, você não fica se achando, se percebendo como uma bomba relógio. Porque eu lembro que antes de começar esse processo da limpeza uterina, de começar esse processo de falar sobre sexualidade, sobre corpo, sobre órgãos genitais femininos, etc., eu era completamente travada. Completamente travada. Morria de vergonha de falar, morria de vergonha de lidar, entende? E muitas de nós ainda estamos nesse caminho. Então, o primeiro bloqueio que tira a sua libido, que começa a criar uma relação bloqueada, tortuosa, difícil com a sua libido e com o seu corpo, é crenças limitantes e negativas sobre o seu corpo e a sua sexualidade. Como foi lá na sua adolescência, lá na sua infância, lá na sua primeira menstruação, o que que te diziam sobre sexualidade? O que que te diziam sobre você se relacionar? Conta aqui. Quem se identifica com esse bloqueio? Quem lembra que aprendeu coisas muito difíceis e muito distorcidas sobre a sexualidade? Vamos conversar. Quero que vocês venham aqui numa conversa. Senão eu fico falando isso aqui sozinha, não tem graça. Contem pra mim aqui como é que foi essa educação sexual, digamos assim, se ela houve ou não houve. No meu caso, foi vários nadas, né? E aí você tem que meio que descobrir sozinha, com muito medo, com muita insegurança, e você acaba não tendo conhecimento e ao mesmo tempo tendo muita vergonha. Mas a energia de vida, a libido, ela existe para todos nós, assim como existiu para mamãe e papai, tá? Existe para mim também. Que quando eu me torno adulta, qual é a diferença da criança para o adulta? Adulto tem vida sexual. Então, muitas de nós ainda estamos extremamente infantilizadas na sexualidade, porque nós não falamos sobre. Porque nós estamos com aquela criança dentro de nós reprimida, tá? Ó, a menstruação foi uma fase de proibições. Não houve educação sexual, eu fui reprimida. A única coisa que me foi dita foi para não aparecer grávida. Eu falo sempre isso porque isso é muito comum. E que mais? Não houve educação. Então, olha só, isso tudo ainda tá aí, tá? Isso tudo também pode estar travando a sua sexualidade. Por quê? Porque a nossa mente de adolescente, de criança, gente, ela é assim, ó. O que me dizem, o que as pessoas adultas, os que os cuidadores, pai, mãe dizem, é uma lei e uma verdade. E muitas vezes nós honramos isso por toda a vida. Ó, descobri tudo sozinha, e até hoje a gente meio que vem se virando do jeito que dá. Por isso que lá na limpeza uterina, lá dentro da iniciação, o que que a gente faz? Assunto proibido. O que que a gente faz? A gente fala sobre, a gente conversa sobre, a gente conhece o nosso corpo. Eu lembro, gente, que antes de eu começar esse processo de estudo do meu corpo,
do meu ventre, de buscar tudo isso, para entender por que que eu tinha problemas ginecológicos e problemas da sexualidade, eu não sabia nada. Era o meu corpo, ele era uma coisa desconhecida. E muitas mulheres ainda passam por isso. Quando você não se conhece, quando você entende que aquilo é errado, de alguma forma você vai evitar pensar naquilo porque dói muito, porque é muito difícil, porque é muito constrangedor. Então, você vai vivendo. Nos primeiros anos de vida, nos primeiros anos de vida sexual, isso tá tudo certo. Por quê? Porque os hormônios estão a mil. Quem teve 15 anos aqui sabe muito bem. Só que, presta atenção, depois dos 20 e poucos, 30 e poucos, 40, os hormônios já não são mais os mesmos. Então, você tem que ser aquela pessoa que ativamente se responsabiliza pela sua libido, pela sua sexualidade. Então, é exatamente aí o momento que a libido das mulheres começa, ó, a despencar. Por quê? Porque baixa aquele pico hormonal da adolescência e você não sabe como, o que te estimula, não conhece o seu corpo, tá cheio de crenças limitantes, porque o que que acontece? Você tem as crenças limitantes ali sobre a sua sexualidade, que é errado, que é feio, que não pode. Mas os seus hormônios naquele momento da adolescência estão falando mais alto. Baixou os hormônios, vem o racional, que vai falar mais alto depois de uma certa idade, dos 20, 30, 40, 50 mais. E aí que vem os problemas, é aí que emerge essa dificuldade em relação à libido. Então, sim, crenças limitantes sobre a libido e sexualidade são um bloqueador. Por isso que na limpeza uterina nós fazemos o quê? Estudamos o nosso corpo, entendemos tudo o que está aqui bloqueando o fluir da nossa energia da vida.